pregando a palavra de confronto, fala que está faltando amor na gente. E que a gente deveria amar mais. Então é muito fácil as pessoas falarem que a gente precisa amar, porque ela não quer ser confrontada. Então quando eu não quero aceitar uma verdade, eu ataco. Todo mecanismo de defesa de uma pessoa é o ataque. Quando ela não quer que ninguém mexe nela, ela vai atacar. E nós precisamos estar num culto, na casa de Deus, ouvindo a palavra e entendendo, dizendo assim: Senhor, como eu preciso de transformação para a minha vida. Senhor, como eu preciso de alterações na minha vida. Nós não podemos sair daqui bravo, irritado com o pregador, falando: pelo amor de Deus, esse cara só fica batendo na gente. Irmãos, a Bíblia diz que Deus só exorta quem ama. Tem alguém que é pai aqui? Pai, mãe? Você fala sim e amém todas as vezes para o seu filho? Não. Eu tenho tentado gerar um discípulo. Esse discípulo não está aqui, é esse aqui. Eu gasto tempo com ele. A gente briga de vez em quando. Eu falo umas coisas para ele, ele sai emburrado comigo. Ele fala umas coisas para mim, eu saio emburrado com ele. Aí eu volto lá, ele volta cá e nós entramos. Por quê, irmão? Gerar discípulo dá trabalho. É necessário que eu e você entenda que se Deus está nos corrigindo e se Deus está nos chamando, é porque a gente está andando errado. Se eu ver meu filho andando errado, se eu vou deixar ele andar errado? Se eu ver meu filho lá na ponte do Rio Jaú, o que você vai fazer, filho? Vou me jogar aqui. Primeiro que ele não vai morrer afogado, ele vai morrer com as pedras, porque o Rio Jaú é só pedra. Mas se eu vê-lo na ponte, eu vou querer tirar ele de lá. Da mesma forma é Deus. Se ele me fez imagem e semelhança dele, colocou em mim e você o Espírito dele, é para que eu e você faça o quê? Ande com ele, viva com ele. Mas amado, nós estamos vivendo num tempo que é o último avivamento da terra. Depois disso é o arrebatamento, porque a imoralidade tomou conta do país de uma forma imensa, tomou conta das nações. E eu vejo que Deus já começou a tratar com a sua igreja. Deus já começou a tratar com o seu povo. Eu já falei em alguns outros cultos, vou relembrar agora. O julgamento de Deus não vem para quem está lá fora e não conhece Jesus. O julgamento de Deus vem pela sua casa. Começa pelo seu povo, por aqueles que dizem ser seu, por aqueles que desceram as águas do batismo e disseram assim: Senhor, eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. É para esses, e é com esses que o Pai vai tratar. É com esses que o Senhor começa a pôr as suas mãos. E nós precisamos despertar para as coisas que estão nos cercando, para roubar aquilo que Deus tem dado a mim e a você. Olha para alguém que está ao seu lado e diga para ele: fique muito atento, porque o seu adversário está fazendo de tudo para roubar você daquilo que Deus tem te dado. Você está percebendo que você está tendo dificuldade para andar com Deus? Você está percebendo que você está tendo dificuldade para servir a Deus? Você está percebendo que você está tendo dificuldade para ser íntegro com Deus? E vai ficar pior. Daqui para frente vai ficar pior. Mas nós só seremos e só venceremos o ataque do nosso adversário se formos um com ele. Não há outro meio. Ou nós somos um com o Senhor. Por que o Senhor disse, quando fez Adão e Eva, disse assim: olha, quando eles forem um só, eles serão uma só carne. E isso dá quando? Isso se dá no relacionamento íntimo. E o que o diabo fez? Não, vamos colocar a área sexual como uma coisa perversa. Aí banalizou. Por quê? Porque quando o homem e a mulher se dá em intimidade, a glória de Deus se manifesta. E tudo que o nosso adversário não quer é que eu e você viva num relacionamento íntimo com o Senhor. Porque se vivermos, a glória de Deus vai se manifestar. E nós seremos diferentes completamente nessa terra. E Ele tem trabalhado de certas formas para nos roubar. E eu vou te dizer uma coisa, posso falar? Ele tem conseguido. Uns têm, na verdade, se lançado com facilidade nas ofertas que o mundo oferece. Outros estão, na verdade, descambando e desviando mesmo, que estavam dentro da casa de Deus. Outros, na verdade, estão se vestindo de uma capa de religiosidade. E quando se torna um religioso, amado, não ouve Deus. Quando se torna um religioso, só aponta dedo para criticar. Quando se torna um religioso, só consegue ver defeito.
Quando se torna um religioso, não consegue mais levantar as mãos e mergulhar na presença de Deus, não consegue sentir o Espírito Santo. Quando se torna um religioso, não consegue se expressar na presença de Deus. Escute-me, por favor, todos me veem? Você está me entendendo o que eu estou falando? Deixa eu falar uma coisa para você, preciso guardar minha voz para hoje de noite. Deixa eu te falar, você percebeu agora, nessa época, como as pessoas, elas vão pular carnaval? Alguns artistas fazem o quê? 3 meses antes, começam a fazer academia, para aguentar o tempo, que eu não sei quanto tempo é que se passa no carnaval, para aguentar desfilar. Escuta agora, quero te fazer uma analogia aqui. Interessante que o mundo se prepara para as festas do mundo, e nós não se preparamos para as festas com Deus. Pelo contrário, queremos que a igreja tenha tipo de festa que o mundo tem: luz, fumaça, luz apagada, luz que pisca, recua as cadeiras e vamos pular. Eu tenho orado constantemente, eu profetizo a Márcia num propósito que Deus restaure muitas coisas. E essa semana eu vi um vídeo da pastora Fernanda Brum. Ela disse assim, numa pregação: eu cansei de ser chamada para ir nas igrejas para ser entretenimento. Eu cansei de ser chamada para ir nas igrejas e as pessoas começarem a querer pular. E quando você abre a Bíblia, as pessoas ficam jogando joguinho nos seus celulares, as pessoas se levantam, começam a andar, as pessoas não querem ouvir a palavra. Ela falou assim: eu cansei dessa geração de pula-pula. Foi isso que aconteceu com a igreja. Alguns cultos atrás eu falei que isso aconteceu na América, e as igrejas na América estão fechando, são poucas que estão de pé. Porque abriu as portas para a prosperidade. A teologia da prosperidade entrou. A mania da grandeza, crente bom que tem dinheiro. Hoje os templos estão falidos. Abriu-se as portas para as luzes, câmeras, ação, fumaça, aquela pulação. E aí hoje está todo mundo desviado. A América está sem Deus. E assim está acontecendo no Brasil. Mas é tempo e hora de Deus levantar os seus remanescentes. É tempo e hora de Deus chamar o seu povo. É tempo e hora de o Senhor encontrar aqueles que desejam pagar um preço caro para viver firme na presença do Senhor. Eu queria saber se tem alguém aqui nessa manhã disposto a pagar preço caro. A sua própria vida, você está disposto, irmão? Você está disposto a as pessoas olharem para você e te chamar de quadrado, de bitolado, de andar para trás? Eu sou defamado na cidade inteira por causa da minha forma de entender. Depois que eu fui ungido apóstolo, o ano passado, eu fui excluído do meio pastoral. Sabe por quê? Porque eu tenho uma forma de pensar e de confrontar algumas coisas. Não é porque a pessoa, mas a gente tem que amar. Escuta, irmão, eu amo a minha esposa, eu amo meu filho, eu amo cada um de vocês, mas eu não posso concordar com coisa errada. Não é porque eu amo que eu concordo. Quem ama confronta. É necessário vivermos assim. Não é necessário nós sairmos dessa passividade que nós estamos. Você está disposto a ser defamado na rua porque você escolheu o Senhor? Você está disposto a ser excluído do seu ciclo de amizade porque você escolheu o Senhor? Você está disposto a encontrar problemas na sua casa porque você encontrou, e melhor, você escolheu o Senhor? Sim ou não? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 14. Quantos comigo? Lucas 14. Diz assim o verso 15. Ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa. Estavam com ele aonde? Estavam com ele aonde, irmão? O que tem na nossa frente hoje? Aí diz o texto: bem-aventurado o que comer o pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se, ou seja, a se desculpar. E disse o primeiro: ó Senhor, eu comprei um campo, uma terra, um terreninho, uma chacrinha, um sitinho,
Aquele sitinho que o burro deita, o rabo fica para fora. Mas é um sitinho. Ou senão uma fazendona. O Senhor me prosperou, eu comprei. Então eu preciso ir lá ver. Então eu rogo para o Senhor que o Senhor me desculpa. Hoje não dá para ir. Hoje eu vou ter que cuidar do meu capim lá, ver se meu boi está comendo. Hoje não dá. O outro disse, ó, eu comprei 5 juntas de boi. Estou com uns boizinhos lá, tirando uns leite. Estou ali. Estou pensando em fornecer para o Friboi. Para o filho do Lula. E vou experimentá-los. Rogo-te que hajas por escusado. Ou seja, olha, me desculpa, mas hoje não dá para eu ir no seu banquete. Você está entendendo, Jesus? Hoje não dá para a gente comer junto. Eu tenho outra coisa para fazer. Eu tenho que cuidar do meu campo, tenho meus gados lá para cuidar. E hoje não dá. Hoje não dá. E o outro disse no versículo 20: eu casei. E portanto eu não posso ir. Você me deu um varão, você me deu uma varoa. Você me deu uma panela agora que a tampa pega a pressão. Então, acordar 9 horas para mim na igreja, você está louco? Eu vou ficar aqui quadradão. Não dá hoje, você me desculpa, hoje não dá, Jesus. E voltando aquele servo, que são os anunciadores da palavra, falou para ele assim: olha, Senhor, falou para ele, falou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse a seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, manco e o cego. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, mas ainda há lugar. E disse o Senhor a seu servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Vou ler de novo esse versículo. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Você entendeu o que você leu? Sim ou não? É um texto muito conhecido nosso. E Deus tem falado isso ao meu espírito, e você tem vindo nos cultos de domingo e tem visto o que Deus tem falado. No culto da ceia do mês passado, o Senhor nos disse que Ele nos fez para a honra dEle, mas que a nossa necessidade, o nosso desejo de buscar a Ele era muito pequeno. Lembra que tinham várias peças de vidro com quantidades alternadas de água? Hoje, um mês depois, o Senhor nos faz entender que o maior desejo dEle é que eu e você se sentasse para comer o pão da mesa dEle. E o grande problema nosso é que nós estamos entrando num ativismo tão louco, nós estamos entrando numa inversão de valores tão imensa, que nós temos tido muito pouco tempo para comer o pão do Senhor. E nós sabemos que o pão do Senhor não é uma lasanha, não sabemos que não é uma bacalhoada, não sabemos que não é um filé mignon ao molho madeira, mas é a sua palavra. E eu queria que você entendesse, eu não estou aqui para te acusar, por favor. Eu estou aqui para te mostrar algumas coisas que o nosso adversário tem feito. Você se lembra de quando você se converteu, sim ou não? Você se lembra a data do seu batismo, da sua conversão? Eu queria que você se lembrasse de como você tinha mais desejo de estar na igreja naquela época. Eu queria que você se lembrasse como você tinha desejo de servir o reino de Deus naquela época. Eu queria que você entendesse como você olhava para as pessoas fazendo as coisas e falava assim: puxa, eu queria estar ali, ó. Eu queria fazer. Eu queria que você se lembrasse de como você se colocou mais à disposição para fazer. Eu queria que você se lembrasse de quantas vezes você não agachou para pegar um papel no chão, um papel de bala, quantas vezes você não catou um chiclete que estava no chão. Quantas vezes você não entrou no banheiro e você viu o cesto quase que ali pedindo: pelo amor de Deus, me tira. Você foi lá e tirou e jogou no lixo. Você fez alguma coisa. Mas você se percebe, você se lembra e você consegue analisar que nós estamos entrando numa época onde nós estamos vindo na igreja simplesmente por vir. Simplesmente para cumprir um compromisso. Sabe por quê? Porque se eu for na igreja, Deus me abençoa. Nós não estamos tendo compromisso com Deus. Nós queremos ter compromisso em estar indo na igreja para Deus abençoar. E tudo que o Pai está falando conosco é: por que é
que você está permitindo que as coisas roubem o tempo meu com você? Você não está percebendo que o meu adversário seu está tomando o tempo dele, que era o tempo nosso, que era dele? Você percebeu que você não tem mais vontade para vir na igreja? Você percebeu que você não consegue mais vir no culto de quinta-feira que você vinha antes? Você percebeu que você não consegue vir num estudo mais, porque você acha que isso você não precisa? Você corre tanto por suas coisas que você acha que você não precisa estudar a Bíblia. Não, apóstolo, que vai ficar muito caro. Se buscar reino e justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E é aí que o nosso inimigo, nosso adversário rouba a gente. Porque, amado, muitos já não são fiéis nos seus dízimos, outros já não são mais fiéis nas suas ofertas. Por quê? Porque na verdade o nosso adversário tem roubado o tempo deles, tem roubado comunhão com eles, e isso faz com que a gente não consiga ver providência e provisão do Abba. A gente só consegue ver as coisas que nós não temos, nós só conseguimos ver as coisas que os outros têm. E a gente passa a olhar para a vida do ímpio e fala assim: meu Deus, aquele não vai, aquele não faz, aquele não serve, aquele não pratica. Eu faço, eu sirvo, eu pratico, e ele tem mais do que eu. Meu filho estudou numa escola, pela misericórdia de Deus, onde ele tem muitos amiguinhos. De 100% dos amigos da escola dele, 99,99 é rico. Esse 0,001 é ele. E aí chega a ele às vezes e fala assim: nossa pai, meu amigo foi com o iPhone 5. Ah, foi com o iPad não sei o que lá. Foi com isso não sei o que lá. Foi com isso não sei o que lá. Passa um para pegar ele na escola. O pai passa com um carro hoje, amanhã passa com outro, no outro passa com outro. E eu sempre falei isso para ele e para Débora: filho, Deus não te reconhece por aquilo que você tem. Deus te reconhece por aquilo que você é. Não adianta a sociedade ver que eu tenho tantas coisas, mas Deus sabe que eu sou vazio. O que eu quero ser? Cheio para a sociedade e vazio para Deus? Ou eu quero ser cheio para Deus e vazio para a sociedade? Eu tenho procurado ministrar isso na vida dele. Sabe para quê? Para que ele não olhe para a vida dos amigos e achem que aquilo é importante. Esses dias ele tinha um trabalho para fazer. E aí ele falou assim: pai, eu preciso fazer um trabalho com você. Eu falei: o que é? Ele falou: nós temos que fazer uma entrevista com alguém que nos conte como era a sua escola lá atrás. Eu falei: é para já. O pai tem que digitar. Eu falei: é para já. Aí chegou na hora de como que era o tratamento dos pais com os filhos. Aí eu entrei. Eu sabia que ia chegar na mão da direção. Eu disse que na minha época não havia essa inversão de valores como tem hoje. Porque tem homem e mulher que se casa, arruma filho, depois coloca uma babá em casa e acha que ele tem que ter a vida que ele quer ter. Aí começa a dar presentes para os filhos, em vez de dar o seu tempo de presente, dá presente para os filhos. Com isso não cria filho, cria monstro. Com isso não cria filho, cria crianças que peitam os seus pais, falam o que querem dos seus pais, dá tapa na cara dos seus pais. Criam isso, porque não dão mais tempo. Por quê? As coisas não estão bem. Eu me lembro. Eu chegava na casa da minha avó, eu tinha que chegar lá e falar assim: benção, avó. Ai, que coisa cafona. Não, irmão, cafona foi nós termos deixado o mundo roubar isso de nós. Porque havia temor naquela época. Chegava na casa dos meus tios: benção, tio, Deus te abençoe. Amado, não é o mundo que mudou não, nós é que perdemos o princípio. E sabe qual que é o meu temor como pastor de igreja? Que esses princípios estão indo embora do meio do povo de Deus. O crente é uma coisa na igreja, fora da igreja é um mentiroso. O crente é uma coisa na igreja, lá fora é um nó cego, mal pagador, caloteiro. O crente é uma coisa aqui na igreja, lá fora bebe socialmente que nem um louco. O crente aqui dentro da igreja é uma bênção, fala a paz do Senhor para todo mundo, mas lá fora vive uma vida totalmente desleixada. Eu estou vendo que isso adentrou dentro da igreja. E isso é o que? A Babilônia está consumindo o povo de Deus. Eu mostrei para os irmãos terça-feira aqui no estudo de como está o salmo lá, quando a adoração foi roubada de Israel e foi levada para a Babilônia. O povo pedia: cantem para nós uma canção que vocês cantavam para o seu Deus na Babilônia. Estão conseguindo fazer isso com a adoração no Brasil. Não podemos deixar a adoração espontânea sumir da nossa vida.
Nós não podemos levar uma vida cheia de regras, como o mundo quer que a gente viva. Nós não podemos deixar nossa vida espiritual morrer. Nós não podemos se acabar, porque aqui o Senhor deseja: chamem eles para o meu banquete. Mas aí começam as desculpas. Hoje não dá, porque olha lá, você me deu uma terrinha, né? Agora tem que cuidar dela. Hoje não dá para mim ir, porque eu tenho uns boi, agora também não dá para eu cuidar. Não é, né? Agora eu casei e não dá, né? Queria te falar uma coisa, você está me entendendo? Não fique bravo, nem bravo. Apóstolo, mas não era isso que eu queria ouvir hoje. Deus fala o que a gente precisa ouvir. Posso te falar uma coisa? Eu sei que você não vai gostar, mas você vê quantas coisas surgem na sua semana que te faz trocar um compromisso na igreja. Você sabia que as coisas têm corrido tão velozmente à sua volta que Satanás conseguiu apagar os seus dons? Você não consegue servir na igreja? Mas eu não consigo servir por causa do fulano, Bertrano, Cerclano. Aí, a prova de que o diabo conseguiu te apagar foi por causa disso. Você fica olhando os outros e está deixando o seu dom sumir. Não tem gente mais disposta a servir. As pessoas hoje querem servir a Deus se for dar para ela um cargo, se for para dar para ela um crachá, se for para aparecer. Aí ela quer cargo. Eu quero que você entenda que o nosso adversário tem trabalhado criando coisas para a gente arrumar desculpa. Hoje não dá, porque... irmão, vamos hoje. Hoje não dá, eu trabalhei muito. Irmão, hoje não dá, porque hoje não dá. Você já percebeu que nunca dá? Eu preciso falar uma coisa aqui. Posso ou não? Tem crentes que terminou 2013 bem, mas começou 2014 para baixo. E eu vou te contar uma coisa, e isso não é o fulano, Bertrano, Ciclano, não é a situação, não é nada. Isso é você e Deus. Porque o dia que o meu fogo e o seu fogo diminuir, alguma coisa tem errado no nosso relacionamento. O dia que, por exemplo, lá na sua casa, quando você está com pressa, você põe o seu fogo aonde? Fogo alto. Aí o negócio vem com substância. Quando você quer deixar só para mornar, você... Mas você consegue aquecer sem fogo? Aí, apóstolo, você está pensando que eu sou um burro? Não, eu só estou perguntando, dá para aquecer sem fogo? Dá para andar na presença de Deus sem o Espírito? Então, querido, tem que buscar Ele. Se não se encher dEle, se não se ocupar com as coisas de Deus, nós vamos se ocupar com as coisas da terra. E eu vou te contar uma coisa, tem gente na igreja que está tão cheia das coisas da terra que não consegue mais sentir as coisas do céu. Vou falar melhor. Está tão cheia com as coisas da terra que as coisas do céu é segunda parte. Ontem eu coloquei um vídeo lá no Facebook do YouTube. Depois, se você tiver tempo e tiver vontade, entre lá no meu perfil e clica nele. 18 minutos de música. É uma música que durou 18 minutos. Uma música que durou 18 minutos, tocada pelo pastor Cirilo. Sabe aquele que canta? Poderoso Deus. Eu, pastor João, pastora Rosana e profetisa Márcia, fomos em Bauru, uma ministração dos pastores do conselho, e pudemos conversar com ele. Tem uma voz de taquara rachada, desse tamanhozinho. Você olha para ele, parece um saquinho. Um saquinho não, um saqueiro, aqueles de Porto. Mas, irmão, quando aquele homem cata o violãozinho dele, ele bate o violão, ele começa a tocar. Irmãos, entra lá. É impossível, eu falei para a profetisa ontem, é impossível você assistir aquilo e você não chorar. Como é que pode você cantar 18 minutos, uma música só? Entra lá, irmão. Assiste lá hoje. Se você não chorar, é porque a coisa está bem feia. Se você não sentir um arrepio que sobe, um que desce, é porque a coisa está bem ruim. Se você não tiver vontade de dar um grito lá, irmão, alguma coisa está bem crítica. Santa Casa UTI. Seu caso já não é mais oração. Sua casa é UTI. Seu caso é UTI mesmo. Vê se dá para ressuscitar. Como é que chama aquele aparelhinho que põe no peito quando a pessoa está quase lá no... Esse aí. Irmão, tem alguém aqui. Estou falando que Deus está falando isso aqui. Tem alguém aqui que só está com isso hoje. E se Deus está falando que Ele está disposto a botar o desfibrilador aí, desfibrilador, sei lá o que é o negócio dele aí, que ressuscita à sua disposição,
é porque Ele ainda sonha com você. Ainda bem que Ele ainda sonha conosco, porque o dia que Ele parar de sonhar, é porque nós não fazemos mais parte dos projetos do Abba. Eu não estou aqui, irmão, para te acusar, pelo amor de Deus, entenda isso. Eu estou aqui para te alertar, que hoje a gente senta e come do pão, ou a gente vai comer das migalhas que caem da mesa. Agora, se você se contenta com migalha, você me desculpa, mas você tem perdido um banquete tão primoroso, que é impossível Deus não falar com a gente. Deus só não fala com a gente quando a gente não busca Ele. E eu tenho que falar uma coisa, eu não consigo, eu preciso falar. Irmão, é impossível andar com Deus se não viver no Espírito. É impossível andar com Deus sem mudança de vida. É impossível andar com Deus sem mudança de paradigma. É impossível andar com Deus sem reorganizar a ordem de prioridade. A profetisa Márcia me disse assim: Paulo, quanto custa um travesseiro na NASA? Eu disse, uns 45. Ela disse, um colchão daqueles de mola ensacada? Eu disse, uns 800. Ela disse, e estar na igreja de domingo de manhã? Eu olhei para ela, ela falou assim, não custa nada. E às vezes a gente prioriza coisas e esquece de priorizar o céu. Prioriza as nossas necessidades. E o dia que o céu não for a nossa prioridade, apóstolo, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que tem gente querendo falar isso para mim. Apóstolo, você está querendo ser muito santo demais. Apóstolo, você está querendo que a gente, na verdade, está exigindo demais da gente. Irmão, isso aqui é o básico. Isso é o básico para ser crente, é viver com Deus. Agora, se você quiser vir nos próximos cultos aqui na igreja, e eu vou começar a pregar assim: ô velhinho, você vai vencer em nome de Jesus. O Senhor é contigo, varoa. Viu? Vá, filha, varoa valorosa. Olha, eis que vejo uma nuvem. Havia uma nuvem negra que estava vindo sobre você, mas agora o Senhor entrou com providência. Se você quiser isso, a gente faz. Domingo que vem a gente prega assim. Domingo que vem eu prego assim. Aí você vai me amar. Aí você vai fazer que nem muitos fazem na rede social. Manda bilhetinho para pastor falando, isso é a melhor pessoa da minha vida. Eu falo para a Márcia sempre assim, nossa, ninguém escreve isso para mim. Eu vejo lá de alguns pastores, acaba culto, o povo enche no Facebook do pastor lá. Ai, pastor, que tremendo, que power, que mega. O povo não sabe nem falar português, está inventando as coisas. O povo não sabe nem falar português, inventa inglês. E um monte de coisa. Ai, pastor, você é a minha vida. E eu falo assim, meu Deus, ninguém fala isso para mim. Pelo contrário, no dia do meu aniversário nem me cumprimenta. Irmão, eu não estou aqui para agradar você. Ai, apóstolo, você é grosso. Não, irmão, eu estou aqui para agradar a Deus. E se você estiver aqui para me agradar também, está errado. Você está aqui para agradar a Deus, irmão. A minha vida e a sua está aqui para que através de nós o Espírito flua, para que as pessoas possam ver Deus em nós. E eu creio que nós vamos viver esse tempo. As pessoas vão ver Deus em nós. Fala isso para o teu irmão, as pessoas vão ver Deus em nós. Mas irmão, sabe quando elas vão ver Deus em nós? Quando a gente sentar. Sentar. E sabe, irmão, aí o Senhor tem um anel para pôr no dedo dos seus filhos. Aí a gente se alegra com qualquer bijuteriazinha do inferno. Todas as manhãs de domingo o Senhor tem um anel de vitória para pôr na nossa mão e a gente escolhe ficar em casa. Todos os cultos Ele tem um banquete novo. E aí a gente está tão cheio de outras coisas que não dá tempo para o banquete, mas para as outras coisas dá. Eu queria
queria que você voltasse a priorizar as coisas do reino. Eu tenho que falar uma coisa aqui. Bom, eu vou terminar. Fala para o teu irmão, segura o negócio que vai arder agora. Você acha que se... Então tudo aquilo que vem para cima da nossa vida, que nos afasta de estar com Ele, é o quê? Faz assim para o crente, ó. Se vier alguma coisa na sua mão que tira você da presença de Deus, é o quê? Laço, não é laço? E laço se faz o quê? É tão bonitinho, a gente guarda. Laço se desfaz, anula. Então, eu vou começar. Comece a olhar pelo seu trabalho. Que eu digo seu trabalho de roubar. Tempo com Deus não é bênção. O dia que o seu trabalho for mais prioridade na sua vida, tem um negócio chamado mamon que está roubando você. Muito cuidado, porque o nosso adversário ele é sorrateiro e manso, porque ele sabe que Deus sonhou a meu respeito e ao seu. Se eu e você estivermos cheios da presença de Deus, Ele não nos suporta. Então, para que nós não atinjamos o que Deus quer, o que Ele faz? Vem com sementes, que a primeira olhada nos alegra e faz a gente comer. E eu queria ler com você Malaquias capítulo 1, abra sua Bíblia e a gente vai terminar. Você consegue me entender, hein? Mesmo? Ou você está falando amém para mim acabar o culto? Apóstolo, temos que viajar. Eu também, a profetisa falou para meus filhos, falou assim, olha, aproveita a viagem tendo aqui para São Paulo para descansar, porque o culto lá vai demorar. Eu falei para ela, eu também vou daqui de Jaú até São Paulo dormindo hoje. Aí as crianças olharam para mim e falaram assim, como é que você vai fazer isso, pai? Eu falei assim, vou fechar o olho e falar assim, anjo, dirige aí. Aleluia. Malaquias capítulo 1. 450 anos antes de João Batista, o Senhor fala por esse profeta e cessa, não fala mais. 450 anos mais ou menos, sem Deus falar mais nada. Aí no capítulo 1 de Malaquias, no versículo 6, diz assim: o filho honrará o pai e o servo a seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Olha o versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Olha, o profeta está dizendo, espera aí, vocês vêm para o altar e dão qualquer coisa, dão a vontade que você tem, dá o tempo que você tem, dá a oferta que você quer dar, e ainda você toma a minha palavra, o meu alimento, a minha mesa, como coisa desprezível, tipo assim, sai do culto e falando assim, não era isso que eu queria ouvir. É mais ou menos isso que o profeta está falando, porque o Senhor está tratando com os sacerdotes aqui, o povo eleito dele. O Senhor está falando assim, peraí, vocês estão questionando, vocês não estão me honrando, vocês estão oferecendo o que vocês querem. Ou seja, Deus não recebe qualquer coisa. Então não é o simples fato de eu estar aqui, que Deus está alegre comigo. Qual é a minha motivação para estar aqui? A expectativa do meu espírito para estar aqui. E aí o Senhor continua falando ainda no versículo de número 8. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta ao teu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Olha para mim, olha para mim, olha o que o profeta está falando. Viu, vocês estão pegando um animal coxo, que não anda, e estão trazendo no altar, e estão falando que isso não tem problema. Tá bom, pega esse mesmo bicho, esse mesmo cordeiro, e leva para uma pessoa que você vai dar de presente.
Ô Vitor, olha, eu estou trazendo um presente para você. Faz de conta que eu estou dando para o Vitor um carrinho com controle remoto. Ô Vitor, não, já passou essa fase. Eu vou dar para você um notebook, só que é o seguinte, esse notebook não tem tela, só tem teclado. Então você mais ou menos imagina aonde que vai aparecer. Você aperta aí e faz de conta que está aparecendo. Não tem problema. Pelo menos eu dei um notebook que tem teclado para ele. Não tem monitor, mas tem teclado. É mais ou menos isso que o Senhor está dizendo para aquele povo. Vocês estão me trazendo o que vocês querem? Então tá bom, se vocês acham que vocês não estão me profanando, leva o que vocês estão trazendo para mim, para qualquer outra pessoa, ver se vocês vão aceitar. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se eu chegasse e desse para você, que eu falei, eu vou dar o exemplo dele. Irmão, eu senti no Espírito de te dar um presente. Eu vou dar para você um notebook. Aí você fala, ai, notebook, ai que delícia. Aí a hora que você chega, eu falo assim, cadê? Não, está aqui o notebook. Só que esse notebook só tem teclado. Mas assim é a nossa vida com o Senhor. Senhor, eu preciso que você abra portas, sabe? Eu preciso que você me prospera. Eu preciso que você me ajude a pagar minhas contas. Eu preciso que você me ajude a cuidar dos meus filhos. Eu preciso que você me abra oportunidade no meu emprego. Enfim, Senhor, olha aqui o leque de coisas que eu estou pedindo. Mas, Senhor, não estou dando tempo ultimamente de estar na sua igreja, não estou dando tempo de servir, né? Eu tenho uns talentos aí, mas não está dando para fazer. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece o meu coração. Que agora a desculpa do crente Deus conhece o coração. Pois é, por causa dele conhecer que ele fala essas coisas com a gente. Por isso que ele conhece, ele fala, eu conheço o seu coração, perverso, ruim. Por isso que eu estou falando isso, vocês estão oferecendo. É a mesma coisa na hora da oferta. Vamos ofertar? Aí o casal fala um para o outro. Vai ofertar? Bem, vai. O que vai dar? Você que vem aí. É? Aí o irmão quer dar aquela onça. Aí a irmã fala assim, não, dá aquela azul lá. A de 100? Não, a de 2. Você deu só o teclado, você não deu o monitor. Aí você vai querer pedir o quê? Você está dando o pior do seu gado? Se o nosso dízimo, a nossa oferta hoje fossem animais, como no passado, para oferecer sacrifício, que tinha de crente trazendo... Ia trazer... O que foi? Essa daí está arrastando a perna aí, vai matar? Porque era assim, irmão, o gado estava leproso. Está leproso, vai matar mesmo, né? Mas, irmão, se não custar nada, não vale nada. Se não custar na nossa carne. Essa semana eu fiquei sem fazer barba. Eu não vi a hora que sexta-feira chegava o sol na copa das 2 árvores. Eu falei, meu Deus, eu preciso arrancar essa coisa do meu rosto. Eu não aguento mais, porque não é o meu feitio, não é o meu hábito. E eu precisava sentir na carne. Era esse o meu propósito. O que você quer dizer com isso, apóstolo? Se não sentir, se servir a Deus não te custar alguma coisa. Eu vou terminar falando assim, escuta aqui. Posso falar no meu português? Deus não chama gente desocupada. Deus chama gente ocupada que tem que renunciar a um monte de coisa. A começar pela sua vida, pelo seu tempo, pela sua casa. E Deus também não chama a pessoa que quer. Porque eu quero que Ele me chame e dá o microfone na minha mão, que você vai ver só cada rajada que vai sair. Deus chama aquele que não quer esse lugar. Sabe por quê? Porque para Ele estar aqui tem que haver morte. Irmãos, fazem 3 semanas que eu não sei direito o que é pensar por causa dessa pregação que eu vou ter que fazer hoje à noite. Graças a Deus que vai 21 comigo hoje. Se você gosta de número profético, vai 21 pessoas comigo hoje. Eu não queria pregar lá. Mas o fato de eu não querer, eu já estou entendendo que tem alguma coisa que vai ser liberada lá. Porque Deus não usa quem quer, Deus usa quem não quer. E Deus não usa onde você quer, Deus te usa onde você não quer. E eu vou te contar outra coisa, e quanto mais você resiste, mais Ele fecha as portas para você. Quer comer da mesa do pão? Se submete a Ele. Compreende isso? Você entendeu o que você está lendo aqui? Se for para oferecer, oferece logo o que é melhor. Tem alguém disposto a oferecer o melhor na mesa do Pai? Coloquemos em pé, por favor. Eu tenho que falar, eu não aguento. Eu sou embora sem falar isso aqui. Tem muitos de nós que estamos aqui hoje que precisamos voltar para a mesa.
Tem muitos de nós que estamos aqui hoje, que o nosso adversário tem nos roubado, irmãos. Tem gente que está aqui hoje que não tem mais vontade. O Senhor está nos dando uma oportunidade. Eu não quero expor ninguém ao ridículo. Também não quero constranger ninguém. Não vou chamar ninguém aqui na frente. Mas eu queria que você tivesse sinceridade no seu espírito para falar: Deus, essa palavra é minha. Eu precisava ouvir isso, Senhor. E eu tenho arrumado desculpa, sim. Eu tenho criado um monte de desculpa para as coisas. Tenho arrumado um monte de desculpinha, justificativa. Meu irmão, quem é bom pode se justificar. É ruim de se arrepender. Repete isso comigo: quem é bom pode se justificar. É ruim de se arrepender. Onde você está? No grupo que gosta de se arrepender? Ou no grupo que gosta de justificar? Se você tem arrumado muita justificativa, significa que Deus está querendo que você se arrependa de alguma coisa. Curve sua cabeça. Vamos orar. Vamos orar em espírito.